O GP de Long Beach de 1983 foi especial por vários motivos. Além de marcar a última vitória do inglês John Watson, a segunda etapa do calendário também marcou o recorde de ter o vencedor que largou na mais baixa posição de todas, em 22º. Não bastasse Watson, Keck Rosberg também deu show. Vamos relembrar como foi a histórica corrida americana e por que ela é lembrada até hoje com bastante carinho pelos fãs da Fórmula 1. O GP dos Estados Unidos Oeste foi disputado em Long Beach entre os anos de 1976 e 83. Em sua última passagem na Fórmula 1, o circuito de rua recebeu várias alterações no traçado, dessa vez para liberar o uso da Ocean Boulevard. Com a mudança, os boxes foram levados para a longa curva da Shoreline Drive. O GP era apenas a segunda etapa do calendário, então a classificação se resumia aos resultados da corrida anterior no Brasil. O brasileiro Nelson Piquet ocupava a ponta com 9 pontos, seguido por Niki Lauda com 4, Jacques Laffite com 3, Patrick também em quarto com 2 e Mark Sutter em quinto e último com apenas 1 ponto. No campeonato de construtores a situação era a mesma, com a Brabham BMW em primeiro com 9 pontos, seguido por McLaren, Williams, Ferrari e Arrows. Quando os treinos de sexta-feira começaram, os pilotos imediatamente identificaram 2 bumps no final da Seaside Way. As pancadas nos carros estavam tão fortes que as equipes temiam pela resistência das suspensões, que poderiam quebrar com apenas algumas voltas sobre condições de corrida. Mesmo com os problemas, René Arnoux da Ferrari fez o melhor tempo do dia com 1 minuto, 26 segundos, 935 milésimos, seguido por Alain Prost da Renault, que marcou 1 minuto, 28 segundos, 558 milésimos. Piquet e Lauda não conseguiram se entender com os pneus Michelin e não conseguiram bons tempos. Durante a noite, alguns reparos foram executados nas áreas problemáticas e os bumps diminuíram consideravelmente. Com a pista em condições melhores, Patrick também da Ferrari fez a pole position com 1 minuto, 26 segundos, 117 milésimos. Arnoux permaneceu em segundo com o tempo feito no dia anterior, e Keck Rosberg fez o terceiro tempo com sua Williams. Completaram o top 10 o companheiro de Rosberg, Laffite, Hélio de Angelis, Derek Warwick, Michele Alboreto, Alain Prost, Danny Sullivan e a Ligier de Jean-Pierre Jarier. O GP dos Estados Unidos Oeste foi disputado no dia 27 de março, um dia quente e ensolarado na Califórnia. Na largada, Tambay segurou a liderança, enquanto Rosberg, em um espetacular movimento, tentava se esgueirar entre as Ferraris na primeira curva, resultando em um toque entre ele e Arnoux. O finlandês conseguiu a vice-liderança, sendo seguido por Laffite. Ainda na primeira volta, Rosberg rodou sozinho e de novo conseguiu escapar sem danificar o carro, embora caísse para terceiro. Um pouco mais atrás, Sullivan foi ultrapassado por Riccardo Patrese pela sexta posição, e na terceira volta o americano perdeu o lugar dessa vez para Prost e Ed Cheever da Renault. O francês da Renault não conseguiu se segurar na posição ganha, e aos poucos começou a perder rendimento, devido a uma falha na ignição do motor Renault Gordini Turbo. A falha atrapalhou toda a programação do final de semana de GP, e na corrida não foi diferente, obrigando Prost a parar nos boxes na 16ª volta. O seu companheiro Cheever permanecia forte e ultrapassou Arnoux e Patrese, indo para quinto. Arnoux começava a apresentar perda de aderência nos seus pneus Goodyear e ele começava a se tornar uma presa fácil. Embora tenha parado nos boxes com problemas no motor, a saga de Prost na corrida continuava. Enquanto Cheever entrou nos boxes para fazer o seu pit stop, o americano encontrou a equipe ainda trabalhando no carro do francês. O trabalho da equipe no carro de Prost deu resultado. O piloto conseguiu voltar à corrida, mesmo que a 3 voltas do restante do grid. Na frente, Rosberg recuperava a segunda posição, e na 20ª volta já estava novamente atrás de Tambay na batalha pela liderança da prova. O primeiro pelotão formava uma fila com todos muito próximos, tanto que Rosberg precisava se defender de Laffite, que por sua vez precisava ele próprio se defender da Tyrrell de Alboreto e Jarier, que havia ultrapassado Patrese e ocupava o 5º lugar. O piloto da Ligier estava agora caçando Alboreto, mas uma tentativa desastrada de ultrapassagem resultou nos dois saindo da pista e Patrese pulando para quarto. Jarier permaneceu em quinto e o italiano da Tyrrell caiu para sexto, posição que não segurou por muito tempo, já que precisou fazer uma parada. A disputa continuava a ferver, dessa vez entre Rosberg e Tambay. Na 26ª volta, o finlandês da Williams viu uma oportunidade no hairpin e tentou ultrapassar Tambay. A manobra desastrada de Rosberg resultou em uma colisão, com a Williams ainda tentando seguir em frente. Dessa vez, o finlandês não teve sorte, e na chicane o piloto se viu cercado por Laffite e Jarier. Na freada, Laffite tocou em Rosberg e a Ligier bateu de leve na traseira do finlandês. Com toda a confusão, Tambay e Rosberg precisaram abandonar. Jarier não abandonou de imediato, mas precisou ir aos boxes com a sua asa frontal quebrada, e na volta seguinte também se retirou do GP. A liderança da prova estava agora nas mãos de Laffite, com Patrese em segundo e Niki Lauda da McLaren em terceiro. Tanto ele quanto seu companheiro John Watson haviam ultrapassado Sutter, Sullivan e Johnny Cecotto, e pouco tempo depois as McLarens trocaram de posição.
Agora era Watson em terceiro, 20 segundos atrás dos dois primeiros colocados. O britânico da McLaren havia largado em 22º e Lauda em 23º, então o resultado até aquele momento já era por si só excelente. Mas os dois podiam mais, e ambos os pilotos começaram a diminuir rapidamente a vantagem de Laffite e Patrese. O líder da prova estava perdendo aderência rapidamente, e Patrese começou a dar trabalho ao francês, mas isso não durou muito. Em uma tentativa de ultrapassagem, o italiano errou e perdeu a posição para as McLarens, que rapidamente chegaram em Laffite, que lutava para se livrar de retardatários. A Williams restante perdeu posições para Watson, Prost e com pneus cada vez mais desgastados, era agora ameaçada por Patrese. Piquet abandonou na 51ª volta e na volta seguinte o seu companheiro ultrapassou Laffite, indo para terceiro. O campeão de 1980, Alan Jones, havia se aposentado ao fim de 81, mas naquele GP o australiano substituía o brasileiro Chico Serra na Arrows. Na volta 58, o piloto abandonou a prova devido à fadiga, e não era para menos. Jones ainda estava se recuperando de uma queda de cavalo que sofreu meses antes em sua fazenda, então seu preparo físico para a prova era mínimo. Enquanto isso, a situação do francês na Williams se deteriorava cada vez mais. Cheever se defendia de Arnoux pela 5ª posição, quando ambos os pilotos encontraram Laffite na volta 67. O piloto da Ferrari aproveitou a chance no hairpin e ultrapassou tanto Cheever quanto Laffite. Curvas depois, o americano recuperou a posição e novamente a perdeu para Arnoux. Toda essa batalha pela posição custou caro ao piloto da Renault, que na volta seguinte abandonou com a caixa de câmbio quebrada. A 3 voltas do fim, a Brabham de Patrese entregou os pontos e o distribuidor quebrou. Lauda, por sua vez, estava sofrendo com uma cãibra na perna direita, e não havia a menor condição de apertar o ritmo para desafiar Watson. Com isso, o britânico venceu a corrida, com quase meio minuto de vantagem contra seu companheiro. René Arnoux completou o pódio em terceiro, e no top 10 chegaram o sobrevivente Laffite em quarto, seguido por Sutter, Cecotto em sexto, dando o primeiro ponto de um venezuelano na Fórmula 1, Boesel, Sullivan, Alboreto e Patrese, que mesmo após ter abandonado, permaneceu na 10ª posição. Aquela foi a única vitória de Watson e o segundo pódio de Lauda em 83. O ano foi disputado por Arnoux, Prost e Piquet, sendo que o brasileiro da Brabham foi quem levou o título. Durante todo o final de semana de GP, alguns rumores circularam dentro e fora do paddock sobre a permanência de Long Beach no calendário da Fórmula 1. Os boatos diziam que Chris Puck, organizador da prova, estava descontente com o fato de que a Fórmula 1 era cara e arriscada, sendo que a sua intenção inicial era justamente a de tentar criar uma espécie de Monte Carlo americana. Mesmo com o enorme sucesso da prova desde a criação em 76 e com o impacto da exposição de Los Angeles e da área em âmbito global, a organização da corrida achou que seria mais vantajoso, menos caro e mais popular abrigar uma corrida do Campeonato da Kart ao invés da Fórmula 1. A categoria, que era dominada na época por pilotos americanos, era mais popular dentro dos Estados Unidos do que a competição europeia, então o investimento traria mais resultado. E assim foi feito. O GP de Long Beach passou a fazer parte da programação da kart em 84 e nunca mais voltou à Fórmula 1. O traçado, que recebeu algumas modificações no decorrer dos anos, permanece no calendário da IndyCar até hoje. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!